Bom dia, Bruninha. Vamos lá fazer a nossa atividade de hoje? Seguinte, abre aí o InDesign, né? Vai lá em menu arquivo, novo, documento. Eu quero que você crie dessa vez, pode ser tamanho A4, não tem problema. Eu quero que você divida em três colunas, 5 milímetros de medianiz. Margens, bota aí 20 milímetros para tudo, ok? 20 milímetros. Pode dar ok. Pode iniciar o programa. Hoje vamos trabalhar com texto novamente. Tá bom? Antes da gente começar, eu preciso que você venha aqui no menu Janela. Procure a opçãozinha Texto em Contorno. Essa daqui. Vai abrir esse painel. Ele vai estar flutuante. Você coloca aqui na sua lateral. Tá? A gente vai usar ele. Ok? Vá lá na internet, no Chrome, baixa aí um texto de. Pode ser esse de 5 parágrafos, não vai importar a quantidade de parágrafo pra gente, né? Então manda gerar aí, por favor, um texto em latim de 5 parágrafos para a gente poder utilizar ele no nosso trabalho. Já gerei aqui, ó. Só copiar agora. Ctrl C, copiei. Volto lá para o InDesign. Só um minutinho aí que eu vou colocar o cronômetro que eu esqueci. Para a aula não ficar muito grande. Pronto. Volto aqui para o nosso trabalho. Vem com a ferramenta texto. Seleciona ela, ó. Eu quero que você deixe aqui um espaço. Não, coloque do início, depois a gente ajusta isso. Vai lá. Cliquei aqui, ó, no iniciozinho. No que você clica, ele já transforma. Ó, cliquei e arrastei no formato da minha coluna, ó. Cliquei dentro, Ctrl V para colar. Tá aí o nosso primeiro texto. Não ficou perfeito aqui o alinhamento, então eu vou ajustar agora, tá? Venho aqui, ó, e ajusto a minha coluna. Mesma coisa, eu percebi que aqui embaixo também não deu certo, ó. Venho aqui e ajusto. Ok? Clico no sinalzinho de mais. Cliquei, ó. Ferramenta barra de espaço, para subir. Venho aqui. Clico. Só clicar, ó, no início, que ele já forma a minha coluna até lá embaixo, tá vendo? Novamente, ó, cliquei. Volto aqui para cima. E clico. Que ele joga o meu texto. Ctrl 0 agora, para a gente ver a tela toda. Ele joga meu texto. Perceba mais uma informação. Ó. Tá vendo aqui, ó, um espaço entre as colunas, entre os parágrafos, desculpa. Tira esse espaço. Isso aí é o site que coloca, né? Aquele site onde a gente copiou. Mas tira esse espaço porque acaba bagunçando o nosso texto. Tá bom? Tirei o espaço aqui. Agora está todo ajustado. Clica dentro, dá Ctrl A para selecionar tudo. Vamos alinhar o nosso texto. Ó. Primeiro passo, eu quero que você coloque um texto justificado à esquerda, né, para ele ficar organizadinho. O tamanho pode ser, vou manter aqui o tamanho 12, não tem problema. Não vai mudar nada para nossa aula não, tá? Então, ó, ficou faltando aí da aula passada eu te mostrar como a gente coloca capitular. Você sabe o que é capitular?
Capitular é quando a gente seleciona uma ou mais letras da primeira linha do texto para aplicar um efeito especial nessa letra. Geralmente a gente bota ela um pouco maior do que o resto do texto, certo? Então, ó, perceba aqui, a primeira letra do meu texto é o L. Então eu vou selecionar aqui só o L. Selecionei o L, certo? E eu vou trabalhar com essa letra no que a gente chama de capitular, tá bom? Como é que eu faço isso? Vem aqui, ó, novamente no menu janela e manda exibir parágrafo. Deixa eu procurar aqui, ó. Cadê? Só um minutinho. Oxe, sumiu. Bem, eu vou dar Ctrl T, fica mais fácil. Apareceu aqui o caracteres, né? Vou colocar ele para cá. Ctrl Shift T, não. Ctrl Alt T. Você aperta aí o Ctrl Alt T que vai aparecer, tá certo? Assim, eu acho que ele foi mudado de lugar. Tá aqui, ó. Eu tinha esquecido. Ele não, na versão mais atual do InDesign, ele não fica mais em menu janela, ele fica agora no menu tipo, né? Então tá aqui, ó, menu, parágrafo, tá bom? Traz ele aqui, coloca ele junto do caracteres, né? Abre essa janela, seleciona a primeira letra e aí a gente vai trabalhar, ó, com a opçãozinha de capitular, que é essa daqui, ó, essa função. Ok. Vamos aplicar aqui, ó, 3 linhas. 1, 2, 3. Observe a nossa letra, ela está ocupando a altura de 3 linhas, ó, né? Você já deve ter percebido isso muito em revistas. A gente geralmente usa assim, em texto de revista, de livro também, tá? Jornal, né? É muito comum. Aqui, ó, se eu quiser aplicar para mais de uma linha, mais de uma letra, ó. Então vamos dizer que eu quero toda a palavra Loren. Então eu venho aqui, ó. 2, 3, 4, 5. Né? Não fica bonito, na minha opinião. Eu gosto quando você coloca só a primeira letra, né? Eu acho que fica mais organizado, tá bom? Então essa é a primeira função. Esse estilo, né, de capitular, a gente geralmente aplica no primeiro parágrafo do texto. E o resto dos parágrafos a gente utiliza geralmente o recuo na primeira linha. Então eu quero, ó, aqui termina o nosso primeiro parágrafo, eu quero que você selecione do segundo parágrafo até o final e aplique o efeito de recuo de primeira linha, que a gente viu na aula passada, que é esse daqui, ó. Você vai colocar aqui 5 milímetros, né? Para a gente aplicar, ó, vou dar Ctrl 0. O primeiro parágrafo com a letra em capitular, né? E a partir do segundo com recuo de parágrafo com 5 milímetros. Ok, né? Então faça isso, né? Dá um pauzinho aí no vídeo, faça isso. E agora a gente vai ver o restante da atividade, tá? Eu pedi para você adicionar aqui na lateral a ferramentazinha texto em contorno, não foi? Então vamos lá. A gente vai hoje trabalhar, esse aqui é o principal exercício de hoje, que é você trabalhar com texto contornando um objeto, né? É você jogar um objeto no meio do seu texto e aplicar o contorno, né? Então primeiro eu vou fazer e depois eu lhe explico como fazer, tá bom? Então eu posso selecionar aqui, ó, ferramenta retângulo. Vou criar aqui um retângulo aqui fora, tá certo? Vou mudar a cor dele para ficar mais fácil de você entender. Vamos botar um vermelho. Tá aqui o nosso retângulo, né? E vou trazer ele agora para dentro do nosso texto. Perceba que não aconteceu nada, não é isso? Vou ajustar ele aqui, ó,
a largura dessas duas colunas, né? Se você perceber, ele ficou por cima do nosso texto, né? O texto está passando por baixo, né? Então não está alterando em nada a estrutura do texto. Na realidade, o que aconteceu? Eu não estou enxergando o texto que ficou por baixo, né? E eu posso trabalhar de uma outra forma, né? Eu poderia, por exemplo, diminuir a minha caixa até aqui, ó. Diminuiria até aqui. Viria aqui no sinalzinho, ó. Copiava ela para cá, o meu texto para cá, ó. Para continuar aqui. Não precisa fazer isso, tá? Faria a mesma coisa aqui, ó. Diminuiria até a mesma altura do outro lá. Clico aqui, trago para cá, né? E aí eu consigo fazer com que o meu texto não fique por baixo dessa imagem, né? Desse objeto, né? Isso é uma forma manual de trabalhar, tá certo, Bruna? O que eu vou lhe ensinar é como fazer isso automaticamente, sem ter necessidade de quebrar a caixa de texto e continuar ela em outro lugar, né? O que eu posso fazer? Eu posso, ó, selecionar meu objeto, vir aqui na ferramenta Texto em Contorno e adicionar o texto em contorno, tá? Essa primeira opção significa que o texto não está contornando nenhum objeto. Agora, se eu clicar aqui, ó, ele já passa a contornar. Só que o que ele está acontecendo? Eu não estou dando nenhum espaço de distância do meu texto para o objeto. Então, primeiro eu vou jogar aqui 5 milímetros para ficar mais organizado, ó. E ele cria uma área de proteção, ó, que o texto não invade, né? Eu posso fazer um ajustezinho, ó, porque ficou um buraco muito grande aqui embaixo, então eu chego mais para cima, só um pouquinho, ó, e ele já ajusta. Caso não dê certo, o que eu posso fazer? Diminuir essa distância, tá bom? Então tá aí, ó. Eu apliquei o meu texto, né? Tirar aqui a visualização, ó. Apliquei meu texto contornando o objeto. Não fica legal? Vamos trabalhar aqui com essa segunda opção, que é quebra de texto em torno do objeto, né? Para fazer essa segunda opção, vamos aqui criar uma nova página, tá? Então vai lá no menu página, cria aqui duas páginas para baixo, volta lá no seu gerador de texto, copia novamente o mesmo texto, tá? Vai para o InDesign. Só que dessa vez você não vai quebrar o texto em colunas, tá? Você vai vir aqui com a ferramenta texto, vai clicar aqui no começo, ó, e vai puxar até o fim, pegando as três colunas, certo? Cola, Ctrl V, colei, ó. Perceba que meu texto está passando, ó, nas três colunas. Faz novamente, ó, tirar o espaço entre eles, tá? Esse espaço ele não é bom pra gente, porque lá no final ele bagunça tudo. Seleciona tudo, justifica. Não precisa botar capturar. O que eu quero que você faça agora? Ó? Pega a ferramenta circular e desenha aqui no meio. Vamos desenhar um círculo perfeito. Desenha um círculo perfeito de forma que ele... Eu vou dar a medida para você para ficar igual ao meu, tá? Vamos colocar aqui, ó. Eu tô aqui com o meu objeto. Eu vou alterar o tamanho dele. Vou botar aqui 100 por 100. Tá bom? Tá aí o meu objeto. Próximo passo, eu quero que você alinhe ele no centro da página. Então você vai vir aqui no menu Janela, Objetos e Layout, Alinhar.
tá? Vai marcar aqui a opçãozinha, ó, alinhar a página, marquei, vou clicar aqui, ó, centro, centro. Vou jogar a cor, pode vir aqui no painel amostra, ó, e joga a cor azul para esse objeto, tá? Pega aqui o painel Align e joga para cá, para a gente não perder, ó, tá vendo que a gente tá montando aqui. Volta lá no painel Texto em Contorno e clica nessa terceira opção, que é quebra de texto em contorno ao objeto. Ok? Dá uma margenzinha de 2, 3 milímetros. Ó. Perceba, ó, que ele criou uma máscara, né? E está contornando o objeto. Aqui ficou estranho, aqui ficou um buraco, eu posso chegar um pouquinho para baixo. Né? Na realidade eu tenho que aumentar aqui para resolver esse problema. Né? Ainda fica estranho, mas aqui embaixo resolveu. Ó. Né? O que vai resolver mesmo é se eu dividir esse texto aqui em 3 colunas. Tá? Aí resolve. Mas perceba, ó, que o meu texto está contornando o objeto, que era o que eu queria mostrar para você. Tá bom? Então faça isso aí na página 2. Vamos agora aqui para a página 3. Com o mesmo texto, ele deve estar na memória, né? Você vai lá, ó, seleciona, joga ele nas 3 colunas, do jeito que a gente fez aqui na segunda, ó. Tira o espaço entre eles. Tirei o espaço. Selecionei tudo. Justifiquei. Né? Vou dar uma dicasinha aqui, ó. Por exemplo, eu tô com o meu texto aqui ocupando as 3 páginas, não é isso? Eu posso dividir ele em 2, 3 colunas, independente da quantidade de colunas que tem na minha página, tá? Então, como é que eu faria isso? Ó? Eu posso dar aqui Ctrl B de bola, vai abrir essa janela, ó. Vou botar aqui a opçãozinha de visualizar, tá vendo aqui embaixo? Visualizar. Colunas, tá vendo aqui, ó? Número de colunas. Número, eu posso dividir, ó, em 2 colunas. Ele joga o texto em 2 colunas. Ajeite a medianiz para não ficar esquisito, tá? Ajeitei aqui a medianiz. Eu posso colocar 3 colunas, 4 colunas e assim vai. Tá certo? Então vamos deixar aqui 2 colunas, né? Para cada página ficar diferente, tá? Deu ok. Vamos pegar agora a figura do polígono, né? Pega o polígono, clica fora e arrasta, né? No meu caso está criando um triângulo. Se o seu não criar um triângulo, você primeiro clica na tela para abrir a caixa de diálogo. Você coloca lá, ó, número de lados 3, tá? Volta na ferramenta de seleção, seleciona o triângulo, muda a cor, vamos botar aqui um verde. E para você o seu exercício ficar igual ao meu, ó, eu quero que você coloque 110 milímetros. Por incrível que pareça, o meu já veio com a medida certa, tá? 110 milímetros. Vai lá na ferramenta Align, alinhar. Ela já está pela página, então eu boto aqui no centro, centro. Ok, vou dar Ctrl 0. Vamos ver agora a terceira opção, que é a quarta opção, que é soltar objetos, né? Essa opção, esqueci de selecionar. Essa opção contorna o objeto, criando uma caixa retangular em volta, né? A segunda opção, ela cria um contorno exato do objeto, né? Então aqui, ó, ele vem contornando, ó. Vamos dizer que eu tivesse menos texto aqui para baixo para você ver, ó. Vamos botar aqui, ó. Ela vem contornando, ó, exatamente como é o nosso objeto. Essa próxima opção não. O que ela faz? Deixa eu voltar aqui para o normal. Ela interrompe o texto, né?
no topo do objeto e só continua abaixo do objeto. Vamos ver? Sim, eu botei errado. Selecionei o objeto aqui, ó. Interrompeu no topo e continuou abaixo. Tá vendo? É interessante, né? Quando você não quer que nenhum texto ocupe as laterais do objeto. E a próxima função, eu não vou criar uma página para ela, vou fazer aqui mesmo. Seria você interromper o texto. Opa, ele andou. E ele não continua mais, né? Ele interrompe aqui no topo e na parte de baixo não tem mais texto. Perceba que apareceu o sinalzinho de mais aqui. Eu teria que criar mais uma página, né, para esse texto. Eu vou jogar ele aqui do lado de fora da nossa página só para você ver, ó. Tá vendo? Ó? Ainda está aparecendo um sinalzinho de mais, ó. Ele ainda tem mais texto oculto. Pronto. Entendeu? Então é assim que funciona. Seleciona essas duas caixas, delete, se você tiver feito. Não se preocupe, você não vai perder o texto, ele volta para a caixa anterior, né? E marque, ó, selecione um objeto e marque essa opçãozinha aqui, ó. Vamos deixar assim. Ainda vai estar aparecendo um sinalzinho de imagem, não tem problema, pode deixar. A aula de hoje não leva isso em consideração, tá bom? Então, ó, primeira página, você vai fazer o texto contornando o objeto, com a primeira opção, que ele cria uma caixa quadrada em volta. Segunda opção, o texto contornando o objeto de acordo com o formato desse objeto, que é o que está aqui, né? E aí a terceira opção, que é o texto sendo interrompido pelo objeto, né? E não colocando nada em suas laterais. Ok? Então é isso nossa atividade de hoje. Eu só quero passar mais uma dica, né? Que é uma configuração de área de trabalho. Perceba que eu coloquei aqui na lateral algumas das ferramentas que nós estamos utilizando. Agora, se eu não salvar isso, toda vez que eu desligar meu computador e reiniciar, ele volta para a configuração original, né? O que eu quero que você faça, Bruninha? Você crie aqui, ó, a configuração com as ferramentas que a gente está utilizando, né? Que são essas aqui. Você vai vir aqui no painel janela. Ferramenta de texto, ela veio agora para o tipo, você pode puxar aqui. Feito isso, ó, colocou essa configuração, você vai vir aqui em elementos essenciais, vai botar aqui nova área de trabalho, e aí você vai colocar seu nome. Eu vou botar o meu aqui, ó, Leonardo, dá OK. Pronto, agora eu configurei minha área de trabalho, né? Então, todas as alterações que eu fizer, eu venho aqui e salvo, né? Salvo em Leonardo, que aí ela vai ficando sempre do jeito que eu tô trabalhando, né? Fica mais fácil para mim, tá bom? Então faça esse exercício e me mande aí, por favor. Um beijo.